A deriva no mar durante tempestades fortes. Naufragado no Caribe e um barco de passeio inteiro afundou em segundos. É assim que os cruzeiros se tornaram pesadelos vivos. Durante uma forte tempestade, navio de cruzeiro com mais de 1.000 pessoas perde energia, motores falham e onda quebra janelas, inundando os convéses com água gelada. O Viking Sky quase afunda ao se aproximar das rochas na costa. O capitão faz um chamado de socorro e especialistas se preparam para o desastre. Na escala do Titanic, este é um caso de negligência chocante. A história de como o cruzeiro Viking Sky quase terminou em catástrofe. Em 23 de março de 2019, o Viking Sky cruzava a baía de Hustadvik quando seus motores pararam de repente. Ele suportou horas de ondas de 6 metros e agora, no auge da tempestade, estava imobilizado. A tripulação tentava freneticamente reiniciar os motores enquanto o navio balançava de um lado para o outro, mas, com ventos de 145 km por hora destruindo tudo, a situação não poderia ser pior. No entanto, a embarcação de luxo não deveria estar tão próxima da destruição. Como veremos, o incidente foi resultado de anos de acontecimentos. O Viking Sky é um dos 6 navios pertencentes à Viking Ocean Cruises. Ela é especializada em férias de luxo, com vistas panorâmicas do Círculo Polar Ártico e observação das luzes do norte. Mas, como uma empresa de entretenimento, a Viking Ocean Cruises não tem a experiência naval necessária para manter a frota. Em vez disso, depois que os navios são construídos pela empresa italiana Fincantieri, suas atividades marítimas são gerenciadas pela Wilhelmsen, uma fornecedora de serviços marítimos com sede na Noruega. O Viking Sky ainda é visto como um cruzeiro moderno atualmente. Quando foi lançado em 2017, esperava-se que toda a documentação estivesse em ordem, mas relatos indicam que não estava. Em 2016, engenheiros da Wilhelmsen notaram a falta de informações essenciais para manter a frota enquanto trabalhavam em uma embarcação irmã. O fabricante do motor não forneceu diretrizes para os níveis corretos de óleo e alarme dos tanques de cárter. É uma falha incomum para um cruzeiro de 400 milhões, ainda mais porque os motores a diesel também geram a eletricidade do navio. Se falhassem durante a viagem, o Viking Sky ficaria sem energia e propulsão. Durante anos, a frota transportou milhares de passageiros em navios que seus engenheiros nem sabiam como manter. Como se não bastasse, o navio levava 930 hóspedes e 465 tripulantes. Apesar desses números, ele era classificado como um navio pequeno. Sem conhecer os riscos, os passageiros, em sua maioria aposentados, estavam animados para iniciar o cruzeiro de 12 dias pela Noruega. Começando em Bergen, os passageiros seguiam ao norte por várias cidades até visitar Bodo. De lá, eles iriam ao sul e navegariam por um trecho famoso do mar em Hustadvika. A região é conhecida pelos recifes rasos, mares agitados e clima instável. Por isso, os marinheiros ficam atentos para navegar com segurança e cumprir horários apertados. A primeira semana do cruzeiro ocorreu como esperado e, em 21 de março, os hóspedes estavam aproveitando uma visita a Tromsø, mas foi aí que a viagem começou a enfrentar vários problemas. Previa-se tempo severo para os próximos dias, e empresas concorrentes cancelaram as viagens planejadas, mas o clima não era o único problema. Um incidente comum ocorreu na frota. O gerador diesel-elétrico 3 estava inoperante por defeito no turboalimentador, mas o navio ficaria atrasado se esperasse em Tromsø pela chegada das peças de reposição. O Viking Sky tinha falta de pessoal e dependia de pilotos obrigatórios como navegadores especialistas. 2 eram necessários para garantir a passagem segura pelo trecho mais difícil. Um dos pilotos só tinha certificado para navegar até Kristiansund, e o substituto ainda ia se juntar à tripulação. Após passar pelo trecho mais perigoso em Hustadvika, o capitão e os pilotos estavam confiantes de atravessar a baía com segurança e que um técnico poderia consertar o gerador. Ao chegarem a Stavanger, mesmo sabendo dos riscos, decidiram sair do porto de Tromsø à noite, violando regulamentos marítimos. Com o motor fora, o Viking Sky não teria geradores reserva suficientes se os outros falhassem no mar. E, como os hóspedes estavam prestes a descobrir, esses não eram os únicos problemas com o Viking Sky.
3 horas após sair de Tromsø, um alarme avisou que o gerador diesel elétrico 2 tinha pouco óleo lubrificante, mas logo parou, então os técnicos não tomaram nenhuma ação. O tempo, neste ponto da viagem, estava bom, e à medida que o dia avançava, a tripulação na ponte monitorava de perto o aumento da velocidade dos ventos. Pela manhã, no entanto, o capitão estava preocupado em chegar ao próximo destino. As condições poderiam piorar à noite, fazendo a embarcação ficar presa ao chegar ao porto. Então, após avaliar a situação, ele decidiu cancelar uma viagem planejada para Bodø. Decepcionado, ele disse aos passageiros que a área era perigosa demais para navegar. O Viking Sky seguiu para Stavanger horas depois. A tripulação foi instruída a preparar o navio para o mau tempo que se aproximava e a prender os objetos soltos no casco. Mas, à medida que o navio continuava navegando em águas calmas perto da costa, o vento e as ondas foram ficando cada vez mais agitados ao longo do dia. À meia-noite, a brisa virou ventos de vendaval e o diário de bordo registrou ondas de 6 metros. O capitão reduziu a velocidade do navio pela metade para garantir conforto aos passageiros. Mas se eles achavam que a noite de sono tinha sido difícil, os passageiros não faziam ideia do que os aguardava ao amanhecer. Logo cedo no dia seguinte, vários alertas foram registrados no navio. O primeiro foi outro alarme indicando baixo nível de óleo lubrificante, só que desta vez era para o tanque de cárter do gerador diesel elétrico, 4. Quando o Viking Sky entrou em Trondheim, os ventos aumentaram para uma ventania severa, mesmo com a proteção parcial das ilhas contra a maré volátil. Mais alarmes soaram ao cruzarem o canal de Trondheim. Isso incluiu um segundo aviso de baixo nível de óleo para o gerador diesel elétrico, 4, e a previsão era de ventos ainda mais fortes. Então, o capitão ordenou que fosse realizada uma lista de verificação para tempo severo, a fim de se preparar para a tempestade. Durante isso, mais de 150 alertas foram acionados em diversos sistemas, incluindo novos alertas de gerador diesel elétrico, 4. O engenheiro de plantão já tinha reconhecido 3 alertas diferentes para o gerador diesel elétrico, 4, mas todos foram apagados do sistema sem adicionar óleo ou investigar melhor. Enquanto isso, os passageiros receberam o café da manhã normalmente, mas uma sensação de inquietação se espalhou à medida que começaram a sentir os efeitos da tempestade que se aproximava. Alguns lutavam para se manter em pé, enquanto outros observavam copos se quebrando e objetos soltos deslizando pelas mesas do restaurante. Os engenheiros inspecionaram os tanques, testaram os alarmes manualmente e registraram os níveis de óleo no fim do turno da manhã. Os níveis foram considerados normais, mas em poucas horas isso teria graves consequências. Com a aproximação do meio-dia, o navio chegou a Hustadvika e um dos práticos deixou a ponte como era esperado. Agora de volta em mar aberto. O Viking Sky enfrentou ondas de 7 metros e o capitão avisou os passageiros sobre a tempestade iminente. Em menos de uma hora, o clima foi declarado tempestade violenta. Portas e janelas batiam forte nos batentes com ventos acima de 145 km por hora. Logo após 13H, a tripulação informou ter finalizado a lista de verificação para tempo severo. Isso incluía encher os tanques com óleo lubrificante, mas apesar de registrarem as verificações como feitas, os tanques não foram completados por negligência deles. Os motores operavam com pouco óleo por mais de 24 horas. Com o navio balançando no mar, o ar entrava nos tubos do sistema de lubrificação. Isso diminuiu ainda mais o óleo dos motores e aumentou muito a carga sobre eles. Mas, sem que ninguém soubesse, uma falha fatal de projeto condenou a viagem desde o momento em que partiu de Tromsø. Os tanques de cárter tinham pouco óleo e eram 40% menores que o exigido pelas normas. Isso foi a gota d'água para os motores treinados do navio, pois eles haviam chegado ao seu limite na sala de controle dos motores. Vários alarmes dispararam ao mesmo tempo. O óleo do gerador diesel elétrico, 4, caiu abaixo do nível mínimo, acionando um mecanismo automático para evitar uma explosão. Gerador diesel elétrico, 1 e gerador diesel elétrico, 4 perderam energia elétrica e, em seguida, o gerador diesel elétrico, 1 emitiu alerta de baixo nível de óleo. A situação era grave, mas os avisos foram ignorados e o engenheiro de plantão os removeu do sistema. Andares acima, na ponte do navio, o capitão e o piloto relaxavam, alheios ao caos abaixo. Quando o gerador diesel elétrico 4 e gerador diesel elétrico 2 desligaram rapidamente, foi um choque total.
Ambos ocorreram por baixa pressão do óleo lubrificante, gerando vários alarmes simultâneos. O engenheiro de plantão avisou o engenheiro-chefe, que foi rápido à sala de controle. Com velocidade limitada, os estabilizadores do Viking Sky se retraíram automaticamente, fazendo com que o navio balançasse quase o dobro do ângulo de 6 graus que estava antes. Como os responsáveis não estavam atentos à crise que se formava, passageiros e tripulantes ficaram em uma posição vulnerável. Enquanto os técnicos tentavam reparar o gerador diesel elétrico, o almoço ainda era servido e as pessoas circulavam pelas áreas comuns. Cerca de 10 minutos depois, a tripulação reiniciou o gerador diesel elétrico 2 e ativou os estabilizadores do navio. Mas isso só trouxe alívio temporário. O gerador diesel elétrico 2 desligou rápido novamente, seguido pelo gerador diesel elétrico 1, provocando apagão total. Diante de ondas gigantes e ventos fortes, o navio perdeu energia e direção, ficando à deriva. O pânico se espalhou entre os passageiros, que questionavam o ocorrido. Na penumbra, eles se reuniram sob luzes piscando enquanto o capitão avaliava. Um membro relata a experiência. Tudo estava quebrado. Pratos, copos, móveis. De volta à sala de controle, a tripulação lutava para lidar com um sistema de alarme mal projetado. Até 1000 alertas soavam simultaneamente, mas muitos eram de sistemas secundários, confundindo os engenheiros sobre o real problema. Quando o capitão chamou os engenheiros, eles não souberam estimar o tempo para restaurar a energia. Ao perceber o navio à deriva rumo à costa, ele pediu socorro urgente. Mayday, Mayday, Mayday. Aqui é o Viking Sky. Os motores falharam durante a tempestade a 100 metros das rochas. Pedimos assistência imediata. A guarda costeira da Noruega agiu rápido, lançando barcos para ajudar o navio. Com a ajuda a caminho, o capitão tentou parar o navio. Ambos os âncoras foram lançados e caíram rapidamente no fundo do mar, mas não seguraram a forte ondulação. O Viking Sky continuou à deriva, danificando as âncoras enquanto arrastavam, enquanto os hóspedes temiam por suas vidas. A tripulação lutou desesperadamente para religar os motores. Eles perceberam que o problema era a baixa pressão do óleo e começaram a transferir óleo para os tanques de cárter. O treinamento inadequado impediu que eles praticassem restaurar a energia sem gerador reserva. Por isso, as etapas de reinício dos motores foram executadas fora de ordem. Um piloto assumiu o controle e falou com os socorristas enquanto o capitão preparava o navio para a evacuação. Senhores, este é o sinal geral de emergência para toda a tripulação. Dirijam-se às suas posições de emergência. E para todos vocês, por favor, dirijam-se agora aos seus postos de reunião, seja o posto de reunião A ou B. Para seu crédito, os passageiros permaneceram o mais calmos possível. E então, algumas boas notícias vieram dos engenheiros. Reiniciaram o gerador diesel elétrico 2 e restauraram energia limitada à embarcação, permitindo tentar ligar os motores das hélices. Pouco depois, o Viking Sky ficou a apenas 4 metros de uma rocha. Especialistas alertaram que faltavam minutos para encalhar, o que poderia ser uma das maiores tragédias marítimas modernas. Meia hora depois, enquanto aguardavam o resgate, uma onda gigante atingiu o navio perto do segundo ponto de encontro. Ela quebrou as janelas e arrancou uma pesada porta de metal, permitindo a entrada de água gelada no navio. Alguns ficaram feridos por estilhaços e objetos soltos. O caso mais grave foi um pescoço quebrado quando a porta atingiu passageiros. Se a situação não fosse resolvida logo, havia um risco real de que centenas de pessoas pudessem morrer congeladas em um mar hostil, descreve um passageiro a bordo do cruzeiro. Eu acabei deslizando pelo chão e quando o navio balançou de volta, eu voltei. E acabei embaixo de uma mesa que prendia minha perna com água até o pescoço. Diante da urgência, a guarda costeira não conseguiu prender cabos de reboque para estabilizar o navio, que adernava até 30 graus sem alternativa. Eles retornaram à costa e a guarda costeira enviou 6 helicópteros para resgatar os passageiros e levá-los em segurança. Eles chegaram ao Viking Sky momentos depois que a água entrou no casco e imediatamente priorizaram os feridos e os hóspedes mais vulneráveis. O progresso era constante e os socorristas agiam conforme as condições permitiam, içando 2 passageiros por vez para acelerar a operação. Durante a próxima hora, gerador diesel elétrico 1 e gerador diesel elétrico 2 foram reativados. Isso, finalmente, deu ao Viking Sky uma pequena chance de evitar os baixios.
embora a uma velocidade modesta. Pouco depois, um navio da guarda costeira e o rebocador Vivax chegaram, aliviando todos a bordo e ajudando o capitão a afastar o navio do Recife. Apesar disso, o navio continuou em perigo. O Vivax não conseguiu rebocar o Viking Sky para um local seguro e outro rebocador precisou ser chamado. Mas levaria algum tempo para chegar à área, enquanto o navio avançava lentamente para águas mais profundas. O gerador diesel elétrico 2 desligou por baixa pressão de óleo, mas os engenheiros resolveram rapidamente. Agora, os 3 geradores funcionavam e a evacuação seguia à noite em local relativamente seguro. Nas primeiras horas de 24 de março, o rebocador Ocean Response chegou ao local. Mesmo com socorristas atuando sem parar, cerca de 1.100 pessoas continuavam isoladas. Com frio e molhados, estavam presos há quase 13 horas aguardando o amanhecer e o fim do sofrimento. Felizmente, quando o sol nasceu, a tempestade começou a diminuir e cabos de reboque de ambos os rebocadores foram presos ao casco do Viking Sky. A tripulação também conseguiu estabilizar a embarcação graças ao mar mais calmo e a operação de resgate foi encerrada. Logo após, 460 pessoas foram evacuadas do navio em um grande esforço. A âncora de estibordo, muito danificada para ser içada, foi cortada e o Viking Sky seguiu para Molda para atracar. No fim da tarde, os passageiros restantes e a tripulação agradeceram a Deus por sobreviverem. Para seu crédito, o presidente da Viking Ocean Cruises pediu desculpas pessoalmente aos passageiros e eles receberam o reembolso total de suas férias. Poderia ter sido uma situação muito ruim e acho que somos muito gratos ao capitão Arne. Após a viagem, a Viking Ocean Cruises relatou grandes danos nas janelas do lado direito do navio. Algumas foram destruídas, houve tensão na estrutura e danos superficiais do navio. A investigação indicou falhas de projeto e falta de manutenção do óleo como causa principal. Foram feitas mais de 14 recomendações, como tanques redesenhados e melhorias para a navegabilidade do navio. Wilhelmsson e cruzeiros oceânicos Viking também foram criticados por contribuírem para o desastre. Destacam-se a saída do porto em Tronço, o treinamento insuficiente da equipe para blackouts e a ausência de 2 pilotos certificados durante todo o trajeto. Ambos atualizaram o treinamento da equipe e criaram novos procedimentos para monitorar e responder a alarmes. Também mudaram as políticas para garantir que navios e pilotos cumprissem os regulamentos. 18 pessoas ficaram feridas, sendo apenas um caso grave após o resgate aéreo do Viking Sky. Em 2024, uma tragédia pouco divulgada ocorreu quando tripulantes foram fervidos vivos sob o convés do navio da Holland America, NOVA Amsterdã. Mais de 2.000 passageiros estão se preparando para um dia relaxante nas Bahamas. O som do tambor de aço se espalha enquanto coquetéis são preparados. Protetor solar está sendo aplicado 4 convéses abaixo dentro do navio. 2 homens estão trabalhando, um engenheiro e um auxiliar de sala de máquinas. Eles estão realizando manutenção de rotina no sistema de esgoto. Nada de incomum, apenas mais um dia na sala de máquinas. Mas algo estava errado. Primeiro, os homens ouviram barulhos altos vindos do outro lado da sala. Então, apenas 86 segundos depois, eles se viram presos em uma armadilha mortal escaldante, sem saída. Esta é a história do que aconteceu no Novo Amsterdã, uma história de falha mecânica catastrófica. Um resgate desesperado e 2 homens que foram trabalhar numa manhã e nunca mais voltaram para casa. Construído em 2010, o Novo Amsterdã é impressionante. 11 convéses de passageiros ficam acima da linha d'água. Abaixo, mais 4 convéses abrigam os alojamentos da tripulação e a casa de máquinas. A Holland America Line, a empresa responsável pelo navio, construiu uma reputação baseada em segurança, tradição e luxo e faz parte da Carnival Corporation, a maior companhia de cruzeiros do mundo. A cidade flutuante é mantida viva por 6 geradores a diesel que produzem eletricidade. Essa eletricidade alimenta o sistema de propulsão do navio e todos os outros sistemas a bordo, o ar-condicionado, as luzes, os elevadores, as cozinhas, o entretenimento, tudo. Mas há outro sistema funcionando pelo navio, uma tecnologia mais antiga e perigosa, o sistema de vapor.
O vapor é utilizado em navios há mais de 2 séculos. Transfere calor de forma eficiente entre locais. No New Amsterdam, o sistema opera em alta pressão e a 340 graus Fahrenheit ou 170 graus Celsius. O vapor é gerado na casa de máquinas. O vapor é canalizado pelo navio para pré-aquecer o óleo combustível onde for necessário calor, manter as cabines dos passageiros aquecidas e a piscina agradável. Nos convéses inferiores, a lavanderia e as cozinhas também usam vapor, mas ele também é perigoso quando a água se transforma em vapor. Ela pode se expandir até 1.600 vezes, e se a pressão for liberada de repente, os resultados podem ser catastróficos. Os canos do navio se expandem e se contraem conforme esquentam e esfriam. Se um cano longo transporta vapor a 340 graus, ele ficará mais comprido. Não é muito, mas é o suficiente. Se o cano não puder se expandir, ele vai falhar. É aí que entram as juntas de expansão, uma seção flexível feita de aço inoxidável corrugado. Quando o cano esquenta e tenta se expandir, a junta de expansão se comprime. Quando o cano esfria e se contrai, a junta se estica. É uma solução simples para um problema complexo, mas as juntas são mais frágeis que o cano sólido. Se a pressão aumentar muito ou não forem bem mantidas, podem falhar. No Novo Amsterdã havia uma junta de expansão em uma seção do cano que passava pela sala de esgoto dianteira. Esse cano fazia parte de um ramal que fornecia vapor para os aquecedores na sala de água potável. Esses aquecedores eram raramente usados na maior parte do ano. O navio usava água quente vinda dos motores principais em vez disso. Aquecedores a vapor eram usados apenas quando os motores principais estavam desligados, o que ocorria só alguns dias por ano. Então esse tubo, com sua junta de expansão, ficava sem fazer nada na maior parte do tempo. Não completamente inativo, mas também não totalmente em uso. 2 válvulas de bloqueio para os aquecedores ficavam levemente abertas para evitar que o tubo esfriasse totalmente, mantendo sempre alguma pressão no sistema. 5 dias antes do acidente, em 17 de março de 2024, um membro da equipe notou vazamento em um dos aquecedores de água da sala de água potável. Nada grave, mas exigia atenção. O aquecedor precisava ser removido para conserto e transporte. O vapor foi desligado. Uma válvula no cano que ia ao aquecedor foi totalmente fechada pelo membro da equipe. Depois de alguns dias, o aquecedor foi consertado e reinstalado, tudo foi remontado, as conexões foram apertadas. O sistema foi verificado, mas a válvula no cano de abastecimento nunca foi reaberta, ela permaneceu fechada. Isso foi um erro. Com aquela válvula fechada, o vapor que ainda entrava no cano por aquelas 2 válvulas de bloqueio levemente abertas não tinha para onde ir. Ele não podia fluir para os aquecedores e a pressão começou a aumentar. O Novo Amsterdã atracou no Half Moon Cay às 8h em 22 de março de 2024. Half Moon Cay é a ilha particular da Holland America, nas Bahamas. Não há cais. O navio fica ancorado ao largo, mantido na posição pelo seu sistema de propulsão. Os passageiros são levados até a ilha em barcos menores porque o navio não estava atracado. Portas estanques da casa de máquinas ficam sempre fechadas. É uma medida de segurança para evitar que incêndios ou inundações se espalhem. Mas essas portas fechadas logo se tornariam uma armadilha mortal. Às 8h30, 2 tripulantes entraram na sala de esgoto dianteira para a manutenção de rotina. Um deles era Joseph Torado, um terceiro engenheiro filipino. Ele estava com o Wawan Gusnawan, da Indonésia, auxiliar de limpeza da casa de máquinas. Eles trabalhavam no sistema de esgoto do lado direito da sala. O tubo de vapor seguia pela parede de bombordo. Eles não tinham motivo para notá-lo. Tudo parecia normal. O engenheiro-chefe ouviu primeiro vários estrondos altos vindos de algum lugar à frente ao mesmo tempo. A bomba de alimentação em que ele trabalhava começou a funcionar de repente. Ela estava reagindo a uma queda de pressão massiva no sistema. Algo havia falhado, algo grande na sala de esgoto dianteira. Joseph e Wawan também ouviram as explosões, pois estavam mais perto. O som vinha do outro lado da sala, do tubo de vapor. Então a junta de expansão se rompeu e vapor a 340 graus
Fahrenheit 115 psi e rompeu na sala. Em um instante, o ar foi substituído por vapor superaquecido. Provavelmente, os dois homens não viam nem respiravam enquanto o vapor enchia a sala. A pele e os pulmões deles estariam queimando e eles só tinham alguns segundos para sair dali. Joseph e Wawan correram para as portas. 2 portas saíam da sala de esgoto dianteira. A 3 para a sala de água potável e a 4 para a sala de esgoto traseira. Ambas as portas eram pesadas e à prova d'água, e ambas estavam fechadas. Eles tentaram abrir a porta. Portas hidráulicas são difíceis de abrir manualmente, pois foram feitas para operar com pressão hidráulica. Existe um comando manual, uma bomba de mão, mas isso leva tempo. Eles não tinham esse tempo. O vapor estava em todo lugar. Agora, a temperatura na sala estava subindo rapidamente e o nível de oxigênio estava caindo. O resgate começou às 9h13 quando os alarmes soaram no navio. Na sala de controle dos motores, um alarme sinalizou o vazamento elétrico, possivelmente por umidade ou dano. Ao mesmo tempo, o alarme de incêndio da casa de máquinas foi acionado. Todos os detectores de fumaça na sala de esgoto dianteira haviam sido acionados na ponte de comando. Os oficiais-chefes viram os alertas e acionaram o alarme de emergência de primeiro estágio, ativando a lista de incêndio. Cada tripulante tem uma função em caso de incêndio e 4 equipes de combate se reuniram imediatamente na sala de controle dos motores. O engenheiro de plantão observava o sistema integrado de monitoramento e alarmes. Essa rede monitora todos os sistemas técnicos do navio e ele viu algo preocupante. A pressão no sistema de vapor havia caído de 115 psi para 70. Essa grande queda indicava um grande vazamento em algum lugar. O engenheiro-chefe, que ouviu as explosões e viu a reação da bomba de alimentação, entendeu o que tinha acontecido. Isso não era um incêndio, era um vazamento de vapor. Ele ordenou que a válvula de isolamento de vapor fosse fechada. Essa válvula controlava o vapor das seções dianteiras do navio. Então, minuto a minuto, o horror do que realmente havia acontecido foi se revelando. Em menos de 1 minuto após o alarme, 4 equipes de combate a incêndio vestiram trajes e aparelhos de respiração, prontas para agir. Um grupo de tripulantes chegou à sala de esgoto de popa, localizada logo atrás da de proa. Joseph e Wawan se aproximaram da porta 4 e tentaram abri-la. A porta se abriu um pouco e vapor quente e pressurizado saiu rapidamente. O vapor atingiu a equipe, obrigando-os a recuar e largar o controle da porta. A porta pesada se fechou com um estrondo. Por volta das 9h20, notaram que José não apareceu no ponto de reunião. Ele estava desaparecido. O engenheiro foi nomeado comandante invisível. Ele assumiu o comando da busca, começando pela sala de esgoto dianteira, de onde vinha o alarme. 6 minutos depois, chegaram à sala de esgoto traseira. Ele tentou abrir a porta 4, mas não conseguiu porque estava quente demais para tocar. Com uma câmera térmica, ele a apontou para a porta. Ela registrou 212 graus Fahrenheit, ou 100 graus Celsius. Às 9h30, só 2 membros da tripulação ainda não tinham sido encontrados. O resgate se tornou urgente. 2 homens estavam presos lá dentro. As equipes de resgate tentaram abrir as portas dos 2 lados. A 3, da sala de água potável na frente, e a 4, atrás. Sempre que abriam uma das portas, mesmo que pouco, o vapor escapava, forçando-os a recuar e a porta se fechava de novo. Eles conseguiram abrir um pouco a porta 3. A sala de água potável foi imediatamente tomada pelo vapor e a equipe teve que recuar por uma saída de emergência. Outra equipe abriu parcialmente a porta 4 e a manteve aberta por um tempo. Mas a sala de esgoto de popa foi tomada pelo vapor e eles tiveram que abandonar essa sala também. O problema era que a sala de esgoto de proa, onde o cano estourou, ainda estava cheia de vapor. Mesmo com o fornecimento de vapor cortado, a sala continuava retendo calor. Sempre que abriam a porta, o vapor escapava para a sala ao lado. As equipes de combate ao fogo não conseguiam entrar, então, às 9h44, eles mudaram de tática. Abriram mais 2 portas no convés para melhorar o ar e aumentaram os ventiladores ao máximo. Mais uma vez, a equipe de combate ao fogo conseguiu abrir um pouco a porta 3, mas novamente teve que recuar. Os minutos passavam enquanto eles continuavam tentando
e a situação ficava cada vez mais desesperadora. Os socorristas sabiam que 2 homens estavam presos e que o tempo estava se esgotando, mas ainda não conseguiam abrir as portas. A bomba manual que deveria abrir as portas manualmente não estava funcionando, possivelmente porque o óleo hidráulico tinha esquentado demais ou porque a pressão não estava sendo gerada corretamente. Seja qual for o motivo, as portas não abriam. Às 10h08, quase meia hora depois do rompimento do cano, eles finalmente conseguiram abrir completamente a porta 3. Eles acharam a primeira vítima já na sala de esgoto dianteira. Ele estava próximo da saída tentando sair. Às 10h16, as equipes de bombeiros 3 e 4 começaram a trabalhar novamente na outra porta. Eles abriram mais a porta e, ao conseguirem, encontraram a segunda vítima. Ele também estava tentando escapar, de acordo com o sistema automático de detecção de incêndio do navio. Foram só 86 segundos do primeiro alarme até o cômodo encher de vapor. Mas como as coisas puderam dar tão errado? Para responder a essa pergunta, uma investigação foi iniciada logo após o acidente. No convés inferior, os danos eram extensos. O calor era tão forte que a tinta descascou das paredes e os detetores de fumaça e cúpulas das lâmpadas de plástico derreteram. Até um tanque de fibra de vidro rachou com o calor. O Conselho de Segurança holandês entrevistou a tripulação, inspecionou os sistemas, revisou registros de manutenção e analisou a junta de expansão que falhou. Eles identificaram vários fatores contribuintes, não uma única causa. Primeiro, havia a válvula que foi deixada fechada após o conserto do aquecedor. Isso fez a pressão no cano subir acima do que o material suportava. A junta de expansão quebrou e encheu a sala de vapor. Em segundo lugar, havia a natureza do próprio cano. Era pouco usado, por isso esquentava e esfriava várias vezes. Isso gerava tensão no metal com o tempo. Terceiro, quando o vapor esfria, ele volta a se transformar em água. Essa água pode se acumular no tubo se o vapor entrar de repente. O resultado pode ser violento, gerando ondas de choque audíveis, como estrondos altos. A investigação descobriu que os procedimentos do navio para iniciar os sistemas de vapor foram projetados para evitar isso. A pressão deveria aumentar gradualmente. Neste caso, a válvula ficou fechada por um dia e os procedimentos de inicialização não foram seguidos porque ninguém sabia disso. Quarto, havia a questão das portas estanques fechadas. Essas portas já salvaram vidas em outras emergências ao impedir que incêndios ou inundações se espalhassem, mas neste caso, elas impediram a fuga porque não podiam ser abertas. Quinto, havia a falta de equipamentos de respiração de emergência. 2 vítimas não tinham dispositivos de respiração de emergência, já que não eram exigidos nessa área do navio. Mas se as vítimas estivessem carregando esses dispositivos, talvez tivessem tido tempo suficiente para alcançar uma saída de emergência ou sobreviver até que as portas pudessem ser abertas. O relatório do Conselho de Segurança holandês recomendou melhorar o treinamento da tripulação em sistemas de vapor e aperfeiçoar o rastreamento das válvulas após a manutenção. Disponibilizar dispositivos de respiração para fuga de emergência em áreas sujeitas a vazamentos de vapor. Revisar o design das portas estanques para garantir que possam ser abertas em emergências. Imediatamente após o acidente, os passageiros do cruzeiro perceberam que algo estava errado. O capitão anunciou que houve um incidente e que 2 membros da tripulação haviam falecido. Um passageiro relatou aos repórteres que o capitão chorou durante o anúncio. Ele fez 1 minuto de silêncio por 2 homens. O clima no navio, que antes era festivo e animado, ficou extremamente sombrio. Os eventos foram cancelados e a celebração parou. Ambos deixaram famílias para trás. Wawan Gusnawan, uma esposa e 2 filhos, Joseph Terrado, seus entes queridos esperando em casa. O New Amsterdam continuou seu cronograma de cruzeiros após o incidente. Os sistemas do navio foram inspecionados por avaliadores independentes e confirmados como operacionais. A Guarda Costeira dos Estados Unidos da América aprovou. Os passageiros que estavam a bordo durante o acidente e os membros da tripulação que responderam à emergência receberam aconselhamento, em um tipo de crise totalmente diferente. As tripulações desceram à sujeira e ao caos, as infames tripulações do inferno, conhecidas como Poop Crews.
Ao pensar nos possíveis problemas em um cruzeiro, duvido que fazer cocô em um saco de material biológico esteja entre os primeiros da lista. Para mais de 3.000 passageiros do Carnival Triumph, isso virou rotina. Fezes nas paredes, brigas por comida e uma enorme cidade de tendas nos convéses deram à tripulação o infame nome de Cruzeiro do Cocô do Inferno. O Triumph, anunciado como o orgulho da tripulação da Carnival, tem o comprimento de 3 campos de futebol. Possui 13 convéses, 4 piscinas, 7 hidromassagens e um grande cassino. A bordo do navio da diversão da Carnival, as expectativas eram altas. Infelizmente, essa viagem azarada seria lembrada por razões bem diferentes. O Triumph partiu de Galveston, Texas, para o Golfo do México na quinta-feira, 7 de fevereiro de 2013, para o que se pensava ser um cruzeiro de 4 dias. No começo, tudo ia muito bem, com festas até tarde, entretenimento a bordo, clima excelente e buffets irresistíveis para os hóspedes. O auge do cruzeiro seria uma parada em Cozumel, México. Aqui, os passageiros desembarcavam, curtiam as águas azul turquesa, faziam compras e voltavam para uma noite de festas a bordo. Na realidade, após partir de Cozumel para a viagem de volta a Galveston, o cruzeiro tomou um rumo pior. Nas primeiras horas do domingo, 10 de fevereiro, um alarme de incêndio ecoou pelo navio. O chamado da equipe Alfa soou alto pelo sistema de som logo após 5h28 da manhã. O anúncio da equipe Alfa, o código usado para emergência de incêndio a bordo dos navios da Carnival, deixou muitos turistas em pânico. Hóspedes dos 2 primeiros decks abriram as portas e viram corredores tomados pela fumaça. O caos tomou conta, com passageiros correndo atrás de coletes salva-vidas e procurando por amigos e familiares no deck superior. Grandes nuvens de fumaça preta saíam da chaminé. O alerta da equipe Alfa causou pânico entre os passageiros, com alguns indo para as estações de evacuação assim que perceberam a falta de informações ou instruções adicionais. Enquanto os anúncios pediam calma, os hóspedes ficaram sem saber a gravidade do incêndio. Pessoal, não precisam permanecer nas estações de reunião. Pedimos que retornem aos seus camarotes e cabines. Como falei, ocorreu uma situação na sala de controle dos motores, mas já está sob controle. Querem ver? Por favor, conversem entre si. Passageiros devem aguardar nas estações de reunião. Obrigada. Logo após o anúncio inicial, as luzes do navio piscaram antes de perder toda a energia, exceto pelas luzes de emergência. O incêndio, que foi contido na casa de máquinas por meio de um sistema automático de supressão de fogo, foi aparentemente controlado às 6h08 da manhã. Infelizmente, o incêndio derrubou a maior parte da energia do navio e desativou o sistema de propulsão, deixando os 3.143 passageiros e cerca de 1.100 funcionários à deriva. Mas havia um plano. 2 rebocadores foram até a embarcação danificada para levá-la ao porto mais próximo, em Progresso, México. Os passageiros suspiraram aliviados e tiraram os coletes salva-vidas ao atracar. Na terça-feira, eles foram informados, mas mal sabiam que ainda se passariam mais 4 dias antes que alguém pisasse em terra firme novamente. No final da manhã de domingo, os passageiros perceberam que não era só o sistema de propulsão que havia parado. O ar-condicionado, a água encanada, os elevadores e, pior de tudo, o sistema séptico também tinham falhado. O diretor do cruzeiro transmitiu uma mensagem que horrorizou os passageiros. Vamos entregar sacos vermelhos? Podem levá-los aos banheiros? Se precisar evacuar, use o saco vermelho e deposite-o nas lixeiras dos corredores. Se precisar fazer xixi, por favor, faça no chuveiro. Obrigada, volto com mais informações em breve. Esse anúncio foi feito quando os banheiros já estavam entupidos devido à falta de descarga nas cabines privadas e nos banheiros públicos. As agora infames sacolas vermelhas de cocô eram simplesmente demais para muitos passageiros. As pessoas estavam usando o banheiro em pequenos sacos plásticos vermelhos e jogando-os no corredor. Nós estávamos em choque. Nós ficamos tipo... Não uso bolsa vermelha, então simplesmente não como. O fogo atingiu os estabilizadores do Triumph, causando forte adernamento da embarcação.
Passageiros relataram que precisavam se apoiar para manter o equilíbrio, mas o pior foi o transbordamento dos vasos sanitários, que derramaram pelos corredores e paredes sempre que o navio se inclinava com o vento. Logo surgiram imagens de carpetes encharcados de esgoto, lixeiras forradas com sacos vermelhos e, em alguns casos, vasos sanitários transbordando. Dependendo de onde ficavam os ralos do banheiro, a água e matéria fecal voltavam à superfície, acumulando-se ali e transbordando para dentro das cabines. Com as temperaturas subindo e o mau cheiro de resíduos humanos permeando os convéses das cabines, muitos hóspedes arrastaram seus colchões para os convéses externos para escapar dos odores e do calor sufocante. Os veículos de notícias reagiram rapidamente, enviando helicópteros para o navio incapacitado. Imagens da futura cidade das barracas logo inundaram os noticiários, enquanto passageiros usavam lençóis, toalhas e cordas para criar acomodações improvisadas no convés de bronzeamento. Para acalmar a frustração dos passageiros, a Carnival abriu um bar com cerveja e vinho grátis. Depois do incêndio, o bar funcionou da tarde à meia-noite, mas isso foi uma péssima decisão, pois as bebidas eram servidas livremente. Vários passageiros ficaram inconvenientes e embriagados, jogando objetos na água e bagunçando os banheiros. Na manhã de terça, quando os rebocadores chegaram, a embarcação já havia derivado mais de 145 quilômetros ao norte, tornando o Progresso o porto mais distante. Foi tomada a decisão de rebocar o gigante de 102 mil toneladas até Mobile, no Alabama, acrescentando mais 2 dias à viagem deles. Por outro lado, voltar aos Estados Unidos facilitaria a reentrada dos 900 passageiros sem passaporte. Porém, o novo atraso colocou um passageiro em risco. Rachel Alderet, que precisava de diálise urgente, foi uma das 2 pessoas evacuadas pela guarda costeira. Eles chamaram a guarda costeira e me transferiram para outro barco, outro navio, me enviando para Cozumel para fazer diálise na terça-feira. Foi difícil, foi assustador, meu Deus, sabe? Foi simplesmente assustador. Do jeito que me desceram, me colocaram numa corda de escada. E a guarda costeira disse para eu não me preocupar, que eles iam me segurar. E sabe, eles iam me segurar, e seguraram mesmo, e depois me transferiram para o barco maior. E sabe... No dia seguinte, outro passageiro foi retirado do navio devido a uma condição médica pré-existente. Ambos foram transferidos para outros navios da Carnival que mudaram suas rotas para apoiar a missão de resgate. Passageiros elogiaram a tripulação por atender ao máximo às necessidades dos viajantes, mas que a situação dos banheiros tinha sido no mínimo difícil. O problema do barco foi que os banheiros não funcionaram, então precisaram fornecer banheiros biológicos. Nós os chamamos de sacos vermelhos e é isso que tem sido usado quase que exclusivamente nos primeiros 2 dias após o incêndio. As condições a bordo se deterioraram rapidamente durante esse período, e segundo relatos, a comida estava acabando. O suprimento de comida em declínio forçou os passageiros a ficarem horas na fila por sanduíches frios de cebola e pepino. Um passageiro descreveu cenas que lembravam jogos vorazes, enquanto brigas surgiam por causa das provisões cada vez menores. E reclamavam com você ou te xingavam agressivamente por pegar mais de um. O que você pegava era para toda a cabine, então nem todos precisavam entrar na fila. 3 outros navios da Carnival, Elation, Conquest e Legend, fizeram manobras impressionantes para entregar suprimentos aos passageiros exaustos. Os ventos de até 35 nós e ondas de até 2 metros dificultaram as transferências. Os rebocadores, sem força suficiente para puxar o Triumph adequadamente, mantiveram um ritmo lento de cerca de 8 km por hora. Naturalmente, não ajudou o fato de o cabo de reboque ter arrebentado várias vezes durante o processo. As grandes redes de notícias cobriram 24 horas por dia a difícil jornada do Triumph até Mobile, chamando-o de placa de Petri flutuante. Na quarta-feira, 13 de fevereiro, a cidade das barracas foi desmontada para receber um helicóptero com suprimentos e equipamentos essenciais. Na quinta-feira, o clima a bordo pareceu ficar um pouco mais leve após a entrega de alimentos e a chegada de um gerador que prometia o luxo de refeições quentes. Nessa altura, as instalações sanitárias foram restauradas em partes do navio e os passageiros tiveram acesso a tomadas para carregar seus celulares.
Para muitos passageiros, manter contato com familiares foi uma luta. Passamos os últimos 2 dias, cerca de 4 a 5 horas diárias, carregando o celular só para podermos conversar. Só conseguimos sinal quando outro navio de cruzeiro se aproxima bastante. Todas nós temos carregado os celulares freneticamente e improvisado estações usando os computadores do navio para tentar resolver. Tenho certeza de que vamos explodir o navio fazendo isso no modo móvel. Familiares e amigos preocupados se reuniram no porto, aguardando ansiosamente os primeiros vislumbres do Triumph e de seus entes queridos. Ela disse, foi terrível. Ela disse, mamãe, quando todos saírem deste ônibus, provavelmente vão precisar de ajuda psicológica. O Triumph foi o maior navio de cruzeiro que já atracou em Mobile, e o trajeto final até o porto exigiu mais de 6 exaustivas horas de manobras cuidadosas durante a noite. Com 4 rebocadores guiando o navio por um canal de 30 milhas na Baía Rasa, os passageiros só começaram a desembarcar por volta das 22h na quinta-feira. O Chief Executive Officer da Carnival, Jerry Cahill, estava entre os muitos que aguardavam no porto. Ele agradeceu à tripulação pelos esforços para manter os passageiros confortáveis e pediu desculpas a todos pela situação. Gostaria de reiterar o pedido de desculpas que fiz anteriormente. Sei que as condições a bordo estavam muito ruins. Foi muito difícil e peço desculpas por submeter nossos convidados a isso. Nós nos orgulhamos de proporcionar aos nossos convidados uma ótima experiência de férias. E claramente falhamos neste caso em particular. Mas ainda havia mais problemas reservados para os passageiros. Nas letras miúdas do bilhete da Carnival, a companhia de cruzeiros adicionou uma cláusula de proteção. Se a realização da viagem proposta for dificultada ou impedida por uma pane na embarcação, a Carnival pode cancelar a viagem proposta, sem obrigação de reembolsar passagens ou tarifas pagas antecipadamente. Apesar disso, cada passageiro recebeu 500 um voo gratuito para casa, reembolso total da viagem e reembolso da maioria das despesas a bordo, além de um crédito integral para outro cruzeiro. Isso não impediu os passageiros de entrarem com uma enxurrada de processos poucas horas após chegarem em terra. No entanto, as chances deles conseguirem uma indenização eram mínimas, a menos que tivessem sofrido algum dano pessoal. A Carnival acabou pagando 118.500 em indenizações para 27 passageiros referentes a custos médicos e hospitalares relacionados ao cruzeiro malfadado. Mas os problemas do navio continuaram mesmo atracado para reparos. Em Mobile, a embarcação se soltou, derivou pelo rio Mobile e colidiu com uma draga amarrada. Um rebocador que respondeu ao chamado ficou preso entre o navio de cruzeiro e a draga. Tragicamente, uma pessoa morreu e outra ficou ferida. Quanto à causa do incêndio, a Carnival afirmou que um vazamento de combustível na casa de máquinas provocou o fogo, mas muitos acreditam que a negligência foi a verdadeira causa do incêndio. Em 2 anos, o grupo teve 9 incidentes de vazamento ligados a linhas flexíveis de combustível. Em janeiro de 2013, a Carnival deu 2 meses para os navios instalarem proteções contra spray em motores a diesel com linhas flexíveis. No entanto, o Triumph não protegeu uma mangueira que acabou causando o infame cruzeiro Hope em fevereiro. Constataram que a mangueira de combustível que causou o incêndio estava sob as placas do convés, consideradas proteção suficiente. Claro, não foi suficiente, pois o incêndio na casa de máquinas resultou da linha de combustível desprotegida. Além de reparar os danos causados pelo incêndio, a Carnival adicionou novos recursos técnicos para evitar que isso aconteça novamente. Eles gastaram 115 milhões na limpeza, reparo e modernização do navio, que voltou a operar 4 meses depois. Em 2019, após outra reforma de 200 milhões, o navio foi renomeado para Sunrise e segue oferecendo tudo o que você pode precisar em férias de cruzeiro. O próximo cruzeiro era menor, mas infelizmente se tornou o mais mortal de todos. Levou apenas 7 segundos, menos do que o tempo que leva para respirar fundo. A embarcação de passageiros Rabliani, cujo nome ironicamente significa sereia, desapareceu sob a superfície do Danúbio, arrastando aqueles a bordo para o fundo, bem em frente ao parlamento húngaro. As consequências da tragédia se estenderiam além do rio
e levantariam dúvidas sobre responsabilidade e segurança. Na via navegável mais movimentada da Europa, a capital húngara, Budapeste, é cortada ao meio pelo poderoso rio Danúbio. É um rio movimentado, fervilhando dia e noite com embarcações de todos os tamanhos, desde pequenos barcos de passeio até enormes hotéis flutuantes, todos oferecendo aos turistas a chance de admirar o esplendor iluminado da cidade a partir da água. Em 29 de maio de 2019, uma tempestade trouxe chuvas fortes e contínuas à região. Por isso, a água do Danúbio estava mais alta e fluía a 4.000 a 4.500 metros cúbicos por segundo, quase o dobro da taxa normal. Naquela noite, quando a chuva diminuiu, o rio ficou mais movimentado, com algumas partes ficando congestionadas. As embarcações disputavam espaço na hidrovia, passando muito próximas umas das outras. Entre esses navios estavam o Habliani, ou Sereia, e o Viking Sigan. São completamente diferentes. O Habliani, ou Sereia, era uma embarcação de passageiros construída em 1949 na União Soviética, na fábrica naval de Kherson, atual Ucrânia. Ela era uma embarcação motorizada de passageiros tipo Moskvich, com 50 toneladas, 27 metros de comprimento e 5 de largura. Ela vinha sendo operada pela Panorama Deck Ltd. desde 2003 como barco de passeios turísticos e eventos privados. No comando do Habliani naquela noite estava o capitão Laszlo Lombus, um comandante de navio com cerca de 40 anos de experiência. Segundo colegas, Laszlo tinha histórico exemplar. Com ele estava outro marinheiro experiente, Janusz Petal, de 53 anos. O Viking Sigan era um colosso flutuante novinho em folha, um navio hotel, medindo 135 metros de comprimento e quase 12 metros de largura. Ele era quase 5 vezes mais longo e mais de 2 vezes mais largo que o Habliani. Com um deslocamento de mais de 2.500 toneladas, ele superava o navio menor em mais de 50 vezes. O Viking Siagin, sob comando do capitão ucraniano Yuri Chaplinsky, viajava de Budapeste para Passau, na Alemanha. A bordo estavam 7 tripulantes, 43 funcionários do hotel e 184 passageiros quando escureceu em Budapeste em 29 de maio de 2019. As duas embarcações se preparavam para navegar pelo Danúbio. Às 20h20, o Habliani começou seu cruzeiro de 1 hora com 33 turistas sul-coreanos e 2 tripulantes húngaros. A maioria dos coreanos viajava com suas famílias. O passageiro mais novo tinha 6 anos e o mais velho, 71. Entre eles estava Kim Jong-mi com sua irmã, irmão e sua filha Yunara. Às 20h47, após navegar até uma área central do rio, o Habliani fez a volta sob a ponte Chechen e Shen e começou sua viagem de volta ao seu cais na praça Jazai Madi. Mais ou menos ao mesmo tempo, o Viking Sigan partia rio acima de um ponto de atracação na margem esquerda, logo após a ponte Chen. O navio iniciou sua viagem navegando pela margem esquerda a uma velocidade lenta de cerca de 2 km por hora. O capitão Chaplinsky afirmou depois que reduziu a velocidade para que os passageiros apreciassem melhor o belo prédio do parlamento húngaro ao se aproximarem. Isso era muito lento para o Habliani. Às 20h56, eles alcançaram o Viking Sigan, que estava se movendo devagar, e decidiram ultrapassá-lo. O navio maior passou pelo lado de bombordo enquanto tocava um sinal para avisar que estavam ali, e o navio menor então avançou rapidamente à frente do hotel flutuante. Após passar pelo prédio do parlamento, o Viking Sigan começou a acelerar e traçou uma rota para passar sob a ponte Margaret. Por algum motivo, o capitão Chaplinsky não avisou ao Habliani que estava prestes a ultrapassá-lo, nem tocou qualquer sinal. Por volta das 21h, sem perceber que o Viking Sigan estava tentando ultrapassá-los, o Habliani também tentou passar sob a ponte quando estava a apenas 190 metros à frente do navio maior. O Habliani passou de estar à direita do navio-hotel para a esquerda. Agora ele estava no caminho do Viking Sigan. Sem notar o navio menor, o capitão Chaplinsky continuou acelerando até cerca de 12 km por hora.
Antes da ponte, isso era mais rápido do que o Havliani, e à medida que se aproximavam da ponte Margaret, os dois começaram a ficar cada vez mais próximos. Eles cruzaram a ponte exatamente ao mesmo tempo, exatamente às 9h05 da noite. E 35 segundos, Yang Mi e sua família estavam sentados na parte de trás do Havliani sem aviso prévio. O irmão dela começou a gritar e Yang Mi se virou para olhar diretamente nos olhos de outro passageiro. Mas não eram os olhos de alguém no Havliani, eram os olhos de alguém viajando no Viking Sigan naquele momento. O navio maior, agora viajando a 13 ou 14 km por hora, colidiu com a popa do Havliani. Então tudo aconteceu tão rápido que a nossa explicação vai demorar mais do que a própria tragédia. 2 solavancos ocorreram. O primeiro quando os navios colidiram fazendo o Havliani girar. O segundo foi o Viking Sigan atropelando a embarcação menor e empurrando-a para baixo d'água. A forte correnteza naquele dia também não ajudou. Toda a tragédia durou apenas 7 segundos. 7 segundos foi todo o tempo que os passageiros e a tripulação tiveram para reagir à catástrofe que se desenrolava. A maioria dos passageiros estava dentro da cabine por causa da chuva. Um sobrevivente lembrou depois que cerca de 20 pessoas estavam do lado de fora no convés. Entre eles estavam Yong Mi e sua família, que foram lançados para fora da embarcação afundando, caindo no rio. Após os 7 segundos, houve caos, segundo o capitão Zoltan Toney, que trabalhava no rio naquele dia. Nenhum sinal de emergência foi enviado por rádio de navegação. O navio de eventos Mahart Pasnavi, Budapeste, foi o primeiro a perceber que algo terrível havia acontecido, e foi desse navio que o alerta de homem ao mar foi ouvido pela primeira vez. O Viking Sigan fez uma parada. Como seria ainda mais perigoso ficar entre os pilares, a embarcação subiu o rio sob a ponte Margarida antes de parar totalmente. Enquanto se afastavam, a tripulação jogou boias salva-vidas na água, e o bote salva-vidas do navio começou a resgatar as pessoas que haviam sido lançadas no rio. Yang Mi avistou uma das boias. Ela disse depois: "Tenho medo da água porque não sei nadar." Então, ela agarrou freneticamente qualquer coisa que pudesse até finalmente conseguir segurar uma boia e esperar pelo resgate por volta das 9h09. 4 minutos após a colisão, o capitão do Viking Sigan relatou o incidente à estação de rádio Navinfo. Só às 9h15 que o Centro de Gerenciamento de Atividades Policiais tomou conhecimento do acidente, depois que um civil entrou em contato com eles após receber esse relato civil. O Serviço Nacional de Ambulâncias enviou 14 ambulâncias ao local. O primeiro barco da Polícia Fluvial do Danúbio chegou às 21h29, quase 25 minutos após a colisão, e foi determinado o fechamento da navegação entre as pontes Margarida e Elizabeth. Nesse momento já havia anoitecido, a chuva havia recomeçado e o fluxo do Danúbio estava ainda mais rápido. E estava frio. A temperatura da água estava entre 10 e 12 graus Celsius, fria o suficiente para causar hipotermia em poucos minutos. Inicialmente focaram no local do acidente sob a ponte. Yang Mi foi resgatada, mas não sabia onde estava sua família. Felizmente, sua filha estava segura durante a colisão. Nara foi arremessada contra mesas e cadeiras naquele deck traseiro enquanto lutava para chegar à superfície. Se outro sobrevivente não tivesse gritado para ela nadar, talvez não tivesse conseguido. Antes da meia-noite, a busca se estendeu por toda a seção do rio abaixo de Budapeste. 7 pessoas foram resgatadas próximas ao local e levadas ao hospital com ferimentos leves e hipotermia. Na coletiva de imprensa realizada pouco depois da meia-noite do dia seguinte, eles confirmaram 7 mortes, com 16 pessoas ainda desaparecidas. Entre eles estavam o irmão e a irmã de Yang Mi. A tragédia imediatamente ganhou uma dimensão internacional. Moon Jae-in, presidente da Coreia do Sul, ordenou a criação de um grupo governamental para ajudar os afetados pelo desastre. A ministra das Relações Exteriores, Kang Kyung-hwa, foi a Budapeste para descobrir o que havia acontecido. Eles precisavam içar o Havliani, mas isso não foi fácil. O guindaste flutuante que eles usaram só funcionaria quando o nível da água, que estava excepcionalmente alto, baixasse, então eles tiveram que esperar as chuvas pararem e o rio recuar.
Engenheiros da Universidade de Tecnologia e Economia de Budapeste calcularam que seriam necessárias 4 cintas de cabo de aço para içar o Robliani, uma na proa, 2 no meio, sob a casa de máquinas, onde o risco de partir o navio era maior, 2 cintas, outra sob a popa. Em 11 de junho de 2019, às 6 horas da manhã, começou o içamento do Robliani e às 8h30 já estava em andamento. Já haviam achado 4 corpos. O primeiro foi o capitão Laszlo Lombos, retirado da ponte de comando. Depois, eles também encontraram uma jovem que estava viajando no navio com sua mãe. Mais pessoas foram encontradas dentro do navio. Mergulhadores enfrentaram móveis destruídos para instalar bombas e retirar a água. Restaram 80 centímetros de lama com os corpos dos passageiros ainda desaparecidos. Após as operações de resgate, o Robliani foi rebocado em uma barcaça até Chebel, onde o exame policial continuou. Apenas 24 horas após o desastre, a polícia anunciou que estava suspeitando das ações do capitão Chaplinsky. Ele foi levado como suspeito e em seguida detido. O capitão ucraniano negou ter violado regras ou cometido crimes. Um de seus representantes legais, Balas Emitov, disse à imprensa que o homem era comandante de navio há 44 anos e nunca havia tido um acidente antes. Mas acabou que o capitão Chaplinsky já havia feito isso antes. Em abril daquele ano, ele estava comandando outro navio hotel, o Viking Eden, quando colidiu com um petroleiro na Holanda. Também parecia que ele havia apagado mensagens do seu telefone logo após o incidente, um ato altamente suspeito. Em 8 de setembro de 2020, começou o julgamento de Robliani. O capitão foi acusado pela promotoria de colocar em risco o transporte aquático, resultando em um incidente fatal com múltiplas vítimas por negligência e 35 acusações de omissão de socorro. No tribunal, Chaplinsky disse que não faria uma nova declaração e se recusou a responder perguntas. O capitão disse que viu o navio menor ultrapassando o Viking Siegen pela direita, mas não manteve os olhos nele porque estava concentrado em passar sob a ponte. Porém, segundo o especialista, o perito discordou de várias afirmações do capitão. O Viking Siegen ultrapassou o Robliani pela esquerda, não pela direita. Isso significa que o capitão não poderia ter avaliado corretamente se tinha ou não espaço suficiente para ultrapassar o Robliani. Se ele não tivesse aumentado a velocidade para 11 km por hora, o acidente poderia ter sido evitado. Isso correspondia ao depoimento de vários dos sobreviventes, incluindo Kim Chang-mi e Yu Nara. Em 26 de setembro de 2023, o Tribunal Distrital Central de Pest condenou o capitão a 5 anos e meio de prisão em primeira instância. Porém, o Tribunal Metropolitano de Budapeste anulou isso em 15 de janeiro de 2024, alegando parcialidade judicial. Até hoje, o desastre naval de Budapeste em 2019 é a tragédia mais grave da história no trecho do Danúbio em Budapeste. O resultado foi devastador. 27 pessoas perderam a vida, incluindo 25 passageiros sul-coreanos e os 2 tripulantes húngaros do navio, enquanto uma pessoa ainda está desaparecida. Apesar dos extensos esforços de busca, após o acidente, o turismo de barcos na Hungria caiu e a maioria dos turistas sul-coreanos saiu do país logo depois. Muitos cancelaram passeios turísticos, cruzeiros e barcos, gerando grandes prejuízos financeiros. A tragédia gerou pedidos por mais segurança no Danúbio. Foram feitas propostas como reduzir o tráfego de navios, restringir navios-hotel e melhorar a comunicação no rio. O desastre naval de Budapeste em 2019 permanece como um lembrete marcante de como a tragédia pode acontecer rapidamente, mesmo nos cenários mais pitorescos, em apenas 7 segundos. As vidas de 27 pessoas foram ceifadas, famílias foram destruídas e as águas do Danúbio se tornaram um cemitério. Em um cruzeiro pelo Caribe, o desastre começou com um incêndio devastando o Monarch of the Seas. Era para ser férias de luxo, mais de 2.500 pessoas em uma viagem única pela belíssima região do Caribe. Com certeza seria uma viagem que eles nunca esqueceriam, mas uma que eles gostariam de poder esquecer, na ponte. O capitão Torimira e sua equipe vão tomar várias decisões.
que causarão um dos acidentes de cruzeiro mais dramáticos da história marítima. Um oficial inexperiente, uma boia fora do lugar e uma distração momentânea transformam uma noite tranquila em uma luta desesperada por sobrevivência à medida que a meia-noite se aproxima. Em 15 de dezembro de 1998, o Monarch of the Seas cruzava o Caribe de St. Thomas até Martinica, em uma viagem de cerca de 370 milhas. Pouco antes, uma passageira adoeceu gravemente e a equipe médica não pôde atendê-la. Então, após um terço do percurso, decidiram desviar para Great Bay, na ilha de St. Martin. Eles chegaram lá por volta de 00:30. O capitão Mira, um norueguês com anos de experiência marítima, estava no comando da embarcação às 00:40. Ele registrou no diário de bordo que o navio estava à deriva em direção leste, na posição 4 milhas náuticas ao sul do Forte Amsterdã. Era uma deriva tão lenta que não havia motivo para preocupação. Enquanto a embarcação derivava, o médico do navio e a enfermeira acompanharam o passageiro doente até a costa usando um bote chamado Santa Maria, que se aproximou 10 minutos após o capitão fazer sua anotação. Por quase 1 hora, o navio gigantesco manteve sua posição, com os motores em marcha lenta enquanto aguardava o retorno de sua equipe médica. A 1h25 da manhã, o médico e a enfermeira retornaram à embarcação. O diário de bordo registrou o bote ao lado com o médico e a enfermeira, e depois o bote afastando-se do navio. O capitão Mira assumiu o controle da navegação e girou o navio para estribordo, à esquerda do rumo leste. Ele estabilizou a embarcação, planejando passar a leste do Recife Prosélito. É tanto um local popular para mergulho quanto um perigo para a navegação. Estavam presentes na ponte o capitão Mira, o imediato Hans Andressen e o segundo oficial Mons, Fielinger, que era o oficial de serviço, um timoneiro experiente fora de serviço chamado Per Rode e o timoneiro de serviço Frank Arthur Kruger, que atuava como vigia. Hans Andressen mais tarde admitiu aos investigadores que ficou surpreso com a decisão de navegar pelo lado leste do Recife, mas ele sentiu que não podia sugerir seguir pela rota oeste, que era mais segura, porque suas sugestões anteriores haviam sido recebidas de forma negativa pelo capitão Mira. Era uma ponte tensa e o capitão não gostava que suas decisões fossem questionadas, o que torna o que aconteceu em seguida ainda mais estranho. Apenas 3 minutos após zarpar, o capitão Mira entregou a vigilância de navegação para Fielinger antes de deixar a ponte. Ele perguntou: "Como está a autorização para buir?" Fielinger respondeu confiante: "O ponto mais próximo ficará a 3 cabos de distância e será seguro." Fielinger era o homem menos experiente na ponte, pelo menos em sua posição. Porém, ele era segundo oficial há apenas 27 semanas. Ele era mais experiente como marinheiro, iniciando como operador de rádio em 1988, mas ele nunca tinha sido responsável pela navegação enquanto atravessava o Mar do Caribe. À noite, isso se tornaria um problema. O que nem ele nem o capitão sabiam era que a carta náutica que estavam usando não tinha sido atualizada com as informações mais recentes. A boia que marcava o Recife Prosélite foi movida cerca de 120 metros a oeste da posição indicada na carta náutica desatualizada. A escolha da rota pelo capitão e pelo primeiro oficial foi baseada principalmente no que eles podiam ver. Fielinger usou o auxílio automático de plotagem por radar do navio, mas o sistema só pode fazer o que lhe mandam fazer. Se suas cartas estiverem erradas, o auxílio automático de plotagem por radar também estará errado. A boia iluminada do Recife Prosélite estava a cerca de 60 a 70 graus pela proa de estribordo, mas o capitão Mira confiava que seu segundo oficial sabia o que fazia e deixou a ponte. O diário de bordo do navio registrou a troca de comando. O navio agora estava navegando a 5 a 6 nós com o capitão de equipe Andressen monitorando a maquinaria de propulsão e aumentando gradualmente a velocidade do navio. Ao verificar a posição do navio, Fielinger cometeu vários erros críticos. Ele não inseriu os cálculos de deriva no ARPA para compensar o vento leste e a corrente oeste que estavam empurrando o navio em direção ao Recife.
Ele não travou o auxílio automático de plotagem por radar no solo, o que significa configurar o radar para usar o solo em vez do mar ou dos movimentos na água. Se ele tivesse feito isso, teria fornecido uma posição mais precisa. E mais importante, ele confiou só na posição da boia, que não estava onde imaginava. Fielinger planejou alterar o curso para Martinica assim que o navio estivesse perpendicular à boia. Enquanto o navio seguia em frente, a ponte estava relativamente silenciosa. Fielinger monitorava o progresso da embarcação no ARPA, observando enquanto se aproximavam do ponto onde ele precisaria ordenar a mudança de curso. Pouco antes desse momento crítico, Fielinger recebeu uma ligação sobre um passageiro reclamando de barulho perto de sua cabine. Fielinger prometeu enviar alguém para verificar. Quase ao mesmo tempo, um alarme automático do detector de fumaça tocou na ponte. O vigia Frank Arthur Kruger respondeu a esse alarme, verificou que estava tudo bem e então o silenciou. Essas duas pequenas distrações, uma ligação telefônica e um alarme falso, desviaram a atenção de Fielinger no momento mais crítico. Quase imediatamente após desligar o telefone, ele avistou a boia iluminada próxima ao navio a estibordo, primeiro pela janela, depois no radar. Era a hora de contornar o Recife. Ele ordenou ao timoneiro Perhold que mudasse o rumo. Não foram feitas marcas visuais nem usados outros instrumentos de navegação. O único instrumento usado para determinar a posição do navio em relação à boia foi o aparelho de radar de plotagem automática. Ele e seus operadores estavam enganados. Por volta da 1h30 da manhã, quando o navio começou a virar à esquerda, o monarca dos mares raspou o Recife prosélito enquanto navegava a aproximadamente 12 nós. Felizmente, o navio não ficou encalhado para sempre. Após sentir o impacto, o capitão do navio, Mira, correu de volta para a ponte e assumiu o comando do navio. O diário de bordo registrou o capitão Torimira na ponte. A água invadia vários tanques e compartimentos estanques e a embarcação já havia baixado. O chefe de máquinas júnior e o oficial de segurança relataram que havia água demais nas salas de bombas 1 e 2 para controlar. Então fecharam as portas estanques 1 e 2 e focaram nos vazamentos das salas de bombas 3 e 4. 3 dos compartimentos estanques do navio estavam completamente alagados, com vários outros parcialmente alagados. O Recife de coral abriu uma grande fenda de 40 por 2 metros no casco de estibordo. 2 tanques de diesel e 1 de transbordo foram rompidos, causando um pequeno vazamento de cerca de 380 litros de combustível. A tripulação agiu rapidamente apenas 5 minutos após o impacto. Todas as portas estanques do navio foram fechadas a partir da ponte, com exceção da porta estanque número 10, que foi posteriormente encontrada, aberta pelo oficial de segurança do navio, que então a fechou manualmente. A 1h36, o capitão Mira anunciou: "Bravo, bravo, bravo." No sistema de alto-falantes, o capitão usou o código do navio para emergência e consultou sua equipe sênior. Eles não estavam afundando, pelo menos não rapidamente, e não tinham ficado encalhados no Recife. Não havia motivo para desembarcar os passageiros imediatamente. Foi decidido que seria mais seguro voltar para São Martinho e encalhar o navio intencionalmente em um banco de areia na Grande Baía. Mas primeiro, eles precisavam tirar os passageiros do navio, todos os 2.557 deles às 1h47. O sinal geral de emergência foi dado e todos os passageiros e tripulantes foram instruídos a se dirigir aos seus respectivos postos de emergência e abandono de navio. Atualizações frequentes eram fornecidas pelo sistema de alto-falantes em inglês, espanhol, francês e alemão. Os botes salva-vidas foram preparados para embarque nos setores 210 e 215 do convés de passeio. Até às 2h20, todas as cabines de passageiros e tripulação estavam evacuadas. Felizmente, apesar do grande número de pessoas a bordo, foi um procedimento bem treinado e bem ensaiado. 15 minutos depois, hóspedes e tripulação foram avisados para se preparar. Às 2h35, o capitão Mira encalhou intencionalmente o navio em um banco de areia na Great Bay, St. Martin, sem causar danos adicionais. O diário de bordo registrou: navio encalhado na Great Bay, em St. Martin.
Menos de 10 minutos depois, um prático da guarda costeira subiu ao Monarch para ajudar. O capitão decidiu que os passageiros deveriam ser retirados do navio e os avisou pelo sistema de alto-falantes. Por volta desse momento, começaram a chegar relatos de feridos. Uma enfermeira pediu uma equipe com maca para ajudar e houve relatos de outros pequenos ferimentos e alguns casos de hiperventilação e pânico. Passageiros que precisaram de sedação leve, mas nada grave, tiveram sorte. Às 2h45, o primeiro barco de apoio chegou para desembarcar os hóspedes pelo lado de bombordo, nos portões do bunker e da tripulação. Mas a água continuou entrando às 3h26. O imediato Andressen relatou que já havia de 1 a 1,5 metros de água acima do convés mais baixo e que a água estava enchendo o poço do elevador. Eles não sabiam se o Monarch tombaria para um lado ou outro, ou se a inundação alcançaria os convéses onde preparavam os botes salva-vidas. Encher e lançar esses botes antes que as coisas piorassem seria difícil. Eles estavam em uma corrida contra o tempo. Os barcos de apoio locais fizeram toda a diferença, correndo até o Monarca a partir de St. Martin. Navios como o Santa Maria, que antes haviam levado o paciente doente para a terra, apressaram-se para desembarcar o máximo de passageiros rapidamente. Às 5h19, os 2.557 passageiros já tinham sido evacuados com segurança do navio. Logo depois, a tripulação também desembarcou. Toda a evacuação foi realizada em pouco mais de 2h30. O Monarca dos Mares. Os danos foram extensos. O navio passou 3 meses em doca seca para reparos na Atlantic Marine em Mobile, Alabama. 114 compartimentos do navio tiveram que ser limpos. A maioria das máquinas foi substituída, 460 toneladas de chapas de casco instaladas e 29 quilômetros de fiação elétrica trocados. A Guarda Costeira dos Estados Unidos da América e a Direção Marítima da Noruega emitiram novas recomendações para as práticas de navegação de navios de cruzeiro, enfatizando a importância de usar múltiplos auxílios à navegação e de atualizar corretamente as cartas náuticas. A investigação conjunta do investigador marítimo norueguês e da Guarda Costeira dos Estados Unidos concluiu que o encalhe do Monarch of the Seas foi causado por uma série de deficiências de desempenho humano. Primeiro, a falha da tripulação em atualizar as cartas náuticas do navio, incluindo uma mudança na localização da boia que marca o Recife Proselite e a consequente dependência dessa boia como único meio de determinar a posição do navio. Eles deveriam saber que, assim como todos os navios da região, haviam recebido um aviso informando que a boia havia sido movida. O segundo fator foi a falta de experiência do segundo oficial Fielinger. O terceiro foi a falha de Fielinger em utilizar múltiplos auxílios de navegação. O Manual de Gerenciamento Internacional de Segurança da Royal Caribbean destaca a importância de não confiar em um só instrumento de navegação, especialmente durante a noite. Um desses instrumentos são seus olhos. O quarto foi a falha da tripulação da ponte em estabelecer um plano de viagem adequado para o desvio para Saint Martin e para a partida para Martinica ao redor do Recife Proselite. Não é o protocolo usual. E por fim, as tensões entre a tripulação da ponte. Se o capitão de equipe Hans Andreasson não tivesse sido ignorado sempre que fazia uma sugestão, eles poderiam ter seguido uma rota mais segura. Apesar do incidente com o Monarch of the Seas ter sido assustador, não houve relatos de feridos graves ou mortes. Pela primeira vez, nós do Dark Records podemos dar a vocês um final um pouco feliz. Todos sobreviveram. Se achou este vídeo interessante, inscreva-se. Isso ajuda muito.